Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um Modcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, depois de vários episódios... Finalmente, Delton. Ah, João Zonel, voltou a me convidar, velho? Caraca, não, velho. Assim, tem muita gente puxando os nossos tapetes, né? Eles não querem mais que a gente grave junto, cara. Na semana passada eu tive dessa aí também. Então, os caras têm ciúmes. Eu acho que a audiência é muito maior quando grava nós dois. Boa. E aí tem o velhote, tem a turma puxando o nosso tapete, mas estamos aí. A galera põe ads pra combater os nossos episódios, né? Você acredita? Vai fazer sucesso, é assim do mesmo. Do bolso ainda. A galera pega assim, não, vou patrocinar aqui pra dar mais audiência. E aí, man, de volta às origens. De volta. Nosso primeiro convidado, quem tá acompanhando há bastante tempo já vai saber quem é, né? Nossa, foi o primeiro maluco, topou de primeira. E hoje a gente fazendo um Remember já com várias evoluções de lá pra cá, né? Topzera. Apresenta o homem aí, ó. O homem é brabo. Então, recebendo hoje novamente nosso amigo Walid, CEO da Veste. O cara é dono do Brás e Bom Retiro, conhece todo mundo. Uhum. Vasta experiência no nosso mercado. Bom, o cara dispensa apresentação, né? O pior é que antes eu achava que era brincadeira. Até o dia que eu fui visitá-lo. Teve um evento lá no Denim. Fui visitar o Walid. Cara, em uma saída pro almoço, conheci assim uns 6, 7 pessoas. Não dá, cara. É impressionante, cara. Não dá. Marcar reunião com o Walid no Denim, esquece. Mas contrato não fecha, ele só apresenta. É, isso aí. Ele falou, esse cara aqui é bom de você conhecer, mas não fecha com ele não. E quando fecha, sai cara a brincadeira. Exatamente. Olha. Meu amigo, seja muito bem-vindo, Walid. Obrigado. Mais um, né? Mais um. Cara, o primeiro podcast que eu fiz foi com vocês. Que da hora. Não queria aceitar, aí o João insistiu, foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. E tira os exageros aí, viu? Ah, sim. Isso é. O cara é influente, De leve. E aí, Deltão? Cara, eu quis trazer vocês de volta aqui pra gente fazer esse parte 2 aqui, muito focado no movimento que, demorou quase um ano pra gente, de fato, oficializar, né? Ali a gente começar, de fato, a ajudar a galera a vender mais, a vender com qualidade, com consciência e principalmente analisando dados, né? Então eu queria trazer vocês dois para falar um pouquinho desse movimento que a gente tá construindo aí juntos, que selamos há pouco tempo aí. Com certeza. Cara, eu acho que, como qualquer processo, é natural, né, Walid, ter a evolução. Eu acredito que de um ano para cá, desde o nosso papo para hoje, a gente já tinha algumas convicções que a maioria se confirmou. Então, ficou muito claro para nós que ferramenta, no final do dia, é commodity, né? Qualquer empresa pode construir ferramentas, software. A grande diferença, o que muda a regra do jogo, é o conhecimento que a gente leva e a ferramenta inserida nesse contexto. Então, eu acredito que de um ano do dia que a gente gravou para hoje, a gente validou muita coisa juntos. A gente percebeu que é muito importante ter um catálogo acima, né, de qualquer coisa em termos de qualidade, oferecer uma experiência incrível. É aquele negócio que a gente falou no outro episódio, né, Walid? O catálogo digital é a fachada digital da loja. Então, assim como ele tem que ter uma loja de rua incrível, ele tem que ter o catálogo. E aí tem o desafio de como levar mais gente para esse catálogo e depois que entrou no catálogo, como garantir que essa pessoa venha mais vezes, que tenha uma boa experiência. E, acima de tudo, as melhores estratégias para levar mais gente, para reter mais gente e fazer com que gastem mais e com mais qualidade cada vez mais. Então, se eu fosse fazer um resumo de lá para cá, eu acho que foram os caminhos que a gente percorreu até chegar no dia de hoje, de recente, eu quero dizer, que a gente de fato partiu para integrar e fazer eventos juntos, que eu acho que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje, né, Walid? Legal. Faz um ano que a gente fez o último podcast? Acho que foi, vou até confirmar. Mas a gente estava testando algumas coisas naquela época. A gente já tinha um case de sucesso, 1 ou 2. O que eu vi que aconteceu de lá para cá é que, na verdade, acho que eu até te contei, né? Um cliente que a gente tem em comum, fui tomar um café com ele.
não vou citar nomes de novo, né? E conversando com ele, ele falou, pô, Alida, eu tô usando uma ferramenta lá junto com o Vest. Aí eu falei, qual ferramenta? Ele falou, aí o Mode e o Rocket. Eu falei, e aí, como é que tá sendo? Ele falou, cara, tá funcionando muito bem. Pra você ter uma ideia, a minha venda mais que dobrou de um ano pra cá. Ele me contando isso, eu falei, pô, mais que dobrou? Isso foi agora em abril, maio. Verdade. Aí eu terminei de conversar com ele, a gente tomou um café e tal, voltei pro escritório e falei, cara, deixa eu ver se é verdade o que ele tá falando. Puxei os relatórios no Vest pra ver. E ele realmente tinha crescido 195%. Caraca. Aí eu chamei ele de novo, falei, cara, o que você tá fazendo? Aí ele me contou um pouquinho das estratégias e tal. E eu percebi que ele estava usando de uma forma muito inteligente aí o Rocket junto com a Vest. E ele estava levando inteligência, porque é isso. Aí depois eu acabei, até numa palestra que eu dei, que o Delta participou, eu falei isso pro pessoal. Na verdade, você tem a pessoa, vamos dizer, como você falou, a gente fornece as ferramentas, então a Vest é uma ferramenta e o Rocket é outra ferramenta, mas o que faz a diferença são as pessoas. E a gente tem a vendedora no meio do caminho lá, que atende esse público de atacado, e essa pessoa é muito importante para essa pessoa de atacado, esse relacionamento. Só que a vendedora tem a sua limitação humana que, poxa, como é que eu lido com uma carteira de 1000 clientes? Então, quando a gente pluga aí o Rocket na Vest, é como se a gente desse um assistente para essa vendedora, ou para esse vendedor, que organiza a vida dessa vendedora e potencializa a venda delas. Então, se a Vest, na forma manual, ela já potencializava em 4 vezes a venda dessa vendedora, quando você pluga uma assistente com ela, e você aproveita muito melhor essa inteligência, e aí vocês podem entrar um pouquinho mais de detalhe como é que vocês fazem isso, eu achei isso sensacional, e o cliente validou isso. Então, apesar da gente estar conversando durante um ano, aquela conversa com aquele cliente me caiu a ficha, falou, cara... Foi um estalo, né? Você me ligou à noite, eu lembro. Me deu um estalo porque ele não era um cliente... ele não é um cliente grande, que tem uma grande estrutura. Então, ele, com pouca mão de obra, ele conseguiu, usando a inteligência, usando as ferramentas, potencializar as vendas dele. Então, eu achei assim, qualquer cliente pode fazer isso. Você não precisa ser grande, porque os cases que a gente tinha, um cliente maior, com uma estrutura, eu falei, cara, não é todo cliente que tem essa estrutura. Mas quando eu vi ele fazendo isso, aí me caiu a ficha, que eu comecei a te ligar, falei, cara, precisamos fazer isso em mais clientes, porque isso é muito legal. E desde então a gente, eu acho que eu sozinho, acho que indiquei mais de 20 clientes. Verdade. E os 20 fecharam. Provavelmente sim. A gente tá precisando. Nosso time comercial tá meio fraco lá, Alid. Não, mas aí se quiser eu vou no lugar do Delta. Não, mas o Delta é 10, ele manda bem. Eu falei de provavelmente o fone. Eu tô dando umas pipocadinhas aqui, não sei se. Eu falei de clientes, né, brincando ali que não fecharam, mas não tem como não fechar. O cliente ele só não fecha a parceria conosco quando ele realmente não está no momento dele. Ele realmente, cara, não tô no momento agora de olhar para minhas vendas, eu tô vendendo bem, eu tô me estruturando bem, então esse cara não fecha. Mas quando ele percebe o que de fato acontece, que ele consegue falar com a base de nativos dele, com a base de novos clientes de maneira automática, aí a mágica acontece, né? Exatamente. Eu acho que o ponto de atenção, a gente está num ano bem delicado, né, Alid? Eu me lembro, quando começou o ano, a gente ouvia muitas empresas falando que o foco era, neste ano, ganho de eficiência operacional e novas linhas de receita, aumentar as vendas. E eu vejo que nesse segundo semestre é o semestre de ajuste fino, né? É o semestre onde fazer o que você sempre fez do mesmo jeito, no máximo vai te levar onde você já chegou. Só tem um jeito de você romper barreira, é se você conseguir adotar novas formas, né, treinar melhor as pessoas, capacitar cada vez mais o processo e cercar de ferramentas que cubram, né, começo, meio e fim. Então eu vejo que nos testes que a gente fez e que foram muito ricos, agora chegou o momento da gente escalar com força.
Então, a gente parte agora para integrar de forma nativa dentro da Vest e dentro da uRocket alguns casos de usos específicos que eu acho que vale a pena a gente detalhar, né, Deltão? Simplificar. Deixa eu ver se meu fone voltou. Meu fone Voltou? aqui tá no esquema agora. Boa. Cara, uma das coisas, até fazendo um resumo aqui, tá? De como que eu explico como a gente trabalha pros clientes. A gente ajuda na uRocket, né? Tanto o cliente novo, aquele que vem da rede social, que vem dos anúncios, atrair e converter esse cara, quanto a base de clientes. Qual que é a ideia, né? Quando o cara vem novo, ele vem lá pelo catálogo da Vest, o catálogo sem preço, né? Onde para ver o preço das peças ele precisa fazer um pré-cadastro. E nesse pré-cadastro a gente consegue ativar e mandar mensagem para esse cara de maneira automática, entregando o catálogo para ele. Eu vou explicar isso mais a fundo depois. E onde a gente mexe muito ponteiro dentro da uRocket é trabalhando, olhando para dentro. Que é, cara, eu pego a minha base de clientes de 1.000, 2.000, 20.000 clientes e a gente consegue subir essa base na uRocket de maneira segmentada. Então eu puxo lá do RP, eu puxo da própria Vest, dizendo o seguinte, pô, quem comprou nos últimos 30, nos últimos 60, nos últimos 90, eu separo e mando mensagens diferentes para pessoas diferentes. Então, o cara que comprou de mim há menos de um mês, eu mando um tipo de mensagem. O cara que não compra faz tempo, eu mando outra. E a gente manda esse catálogo da Vest, né, personalizado. Você cria os filtros lá na Vest, manda este link, de forma que a gente consegue acompanhar quem clicou, quem não clicou. Então, você também faz um relacionamento diferente. Pô, se o cara clicou, eu mando para a vendedora. Se ele não clicou, eu mando uma outra mensagem para ele. Então, quando a gente explica a estrutura desse jeito, faz muito sentido na cabeça do cliente que, cara, ele investe pouco dinheiro perante o grande retorno que ele tem. E uma das integrações que a gente já tem hoje, né, que funciona assim maravilhosamente bem, com cases comprovados, inclusive que a gente gravou para demonstrar, é essa parte do catálogo sem preço. Então até queria que o Alid explicasse um pouquinho de como funciona essa consulta, né? Porque eu coloco lá o link do catálogo sem preço, e aí vocês fazem uma série de processos de consulta para fazer essa liberação, né? Perfeito. Eu não sei nem se os ouvintes eles conhecem bem a Vest ou a uRocket. A Vest, com certeza, pô. mas assim, a uRocket leva inteligência e automação para o disparo de WhatsApp. E aí vocês podem detalhar um pouco mais. E a Vest é uma ferramenta de vendas. O pessoal costuma falar que é um e-commerce, mas eu gosto de dizer que os 3 diferenciais de um e-commerce da Vest é que a gente é focado em atacado, nós somos focados em vestuário e nós resolvemos muito bem a jornada de venda por WhatsApp. Essa coisa de venda por WhatsApp, a vendedora, o WhatsApp, o cliente final. Então a gente automatizou essa questão de venda por WhatsApp das vendedoras de atacado e também pelo Instagram, enfim. Então, o que acontece? Isso que você está explicando, Delta, isso é bem legal. Então, o que a gente faz hoje na Vest? O que os nossos clientes fazem? Eles colocam o catálogo deles dentro da Vest, os produtos, quer dizer, fica personalizado da marca, né? Personalização da marca, o catálogo deles. Eles divulgam esse catálogo, seja via Instagram ou Google, e esses clientes começam a acessar. Só que esse catálogo, por ele ser atacado, ele não mostra preço. E até uma estratégia de você pegar os dados do cliente, né? Para você saber com quem você está se relacionando. Então a pessoa clica lá, ele consegue ver as fotos, consegue ver o produto, mas se quiser ver preço, tem que passar o cadastro de produto, o cadastro da pessoa. É bem básico o cadastro. A marca por si, ela recebe esses dados e ela faz uma análise. Às vezes a gente libera automático, por exemplo, tem alguns parâmetros. Se o cliente ele é do setor de vestuário, a gente libera automático. Então tem algumas marcas que aceitam liberar automático. Outros preferem fazer manual. A partir do momento que esse comprador ele é liberado pela marca, aí entra a uMode com essa automação, disparando para o cliente, olha, fulano, e aí, inclusive pelo celular da vendedora, né? Exato. Então o comprador já recebe e fala, olha, fulano, aqui é a Fabiana, eu sou a sua vendedora, eu acabei de liberar o catálogo para você ter acesso aos preços.
Então, qualquer coisa que você precisar, segue o link do catálogo e qualquer coisa que você precisar, você me chama, enfim. E aí cada um faz a sua automação usando a sua inteligência. Inclusive, outra coisa que eu quero ressaltar é que, de novo, nós somos ferramentas. E é muito importante a inteligência que está por trás disso, que faz toda a diferença. Então, o ser humano que está lá tem que ser criativo em chamar a atenção. É claro que o seu catálogo tem que estar muito bonito, as fotos têm que estar muito bonitas. E aí você pode fazer diversas... A gente está falando aqui um exemplo, né, que é essa liberação. Exato. Mas aí dá para você fazer um monte de coisas em cima dessas... E o que faz diferença é saber usar tanto a Vest como a uRocket nesse... E agora o que é legal aqui que a gente está fazendo, que é essa automação de facilitar a vida da marca. E o nosso objetivo, né, João, é fazer de uma forma invisível que o cliente não saiba onde começa a uMode, a uRocket, e nem onde termina tanto a Vest como a uRocket, seja transparente. Porque, no final das contas, o empresário lá, ele quer a solução, ele não quer saber quem que está fazendo. Perfeito. E um ponto importante, até antes de você concluir aí, é que normalmente quando se fala, pô, quero vender mais, o pessoal pensa em contratar mais vendedor. E não é esse o X da questão, não são mais pessoas, mas é trabalhar mais de forma inteligente. E o que a gente tanto que no webinar, eu chamo de acelere suas vendas com integração inteligente. E essa integração inteligente se diz respeito a isso que o Alid está falando, de pô, é estratégia, não é só simplesmente mais pessoas, não é ferramenta, não é fazer spam. Então tem muitos clientes que quando começaram, usava para fazer meio que spam. Pegava a base inteira e mandava catálogo. Toda semana, a mesma coisa. E a gente começou a trazer uma metodologia. Que é, cara, manda mensagem diferentes para pessoas diferentes. Pessoas com estágios diferentes. Pô, o cara acabou de pedir liberação do catálogo. Manda só o catálogo para ele. Daqui a um tempinho, 10, 15, 20 minutos, manda lá uma mensagem automática para ele perguntando se deu certo. Se ele precisa de ajuda para comprar, se ele conseguiu olhar o catálogo, enfim. Então a gente vem trazendo uma série de interações para ajudar esse vendedor a ter mais tempo. Então ele para de falar com quem não quer comprar agora e passa a falar só com quem está em momento de compra, né? Eu acho que isso que é importante frisar, né? E a gente vê isso acontecendo todas as semanas, sem exceção. Pô, mas no começo eu disparava e X pessoas compravam, dava uma taxa de X%, está caindo. Você vai olhar a estratégia, é só compre. Então, pessoal, é muito importante, quem está nos ouvindo, ter clareza que o relacionamento do vendedor com o cliente funciona tal qual o relacionamento de amigo, o relacionamento de casal. Você não procura o outro só quando você, né, tem interesse na relação. Então, para o cliente que não está no momento de compra e toda semana você procura por ele só falando de compra, há grandes chances dessa relação esfriar. Porque igual a você tem outros trocentos, você vai cair na mesma bacia. Então o que a gente vem incentivando é justamente aquilo que a uRocket faz de clusterizar e segmentar a carteira de cliente, né? Então se está plugado com o Vest, uma das soluções que a gente vai proporcionar através dessa integração é o que a gente chama de RFV, certo, Deltão? Sim. Que o Deltão vem falando bastante nos eventos, que é saber quem é o cliente que está em momento de compra, até chegar num nível que nessas primeiras integrações a gente não terá, mas em breve terá, que é qual produto oferecer para qual cliente. Então, pô, se o Delton está no momento de compra, o que o Delton compra normalmente? É camiseta, é calça, é bermuda, é vestido? Então, é muito importante você conhecer o seu cliente. Então, a uRocket preenche essa camadinha para ajudar nessa questão. E aí, o ponto que trouxe do vendedor, eu posso falar com muita autoridade porque eu trabalhei como representante comercial no mercado de moda por muitos anos. E a grande verdade é que se a gente não se policiar, a gente gasta muita energia com quem não está no momento de compra ou quem só está curioso. Então a uRocket ajuda a vendedor desses 1.000 clientes aqui, quem de fato está interessado em comprar são esses 50. Investe sua energia nessa semana nesses 50. Ponto. Perfeito. Quer dizer que eu vou esquecer os outros 950? Não, mas só não é a hora de pensar neles. Então... E isso acaba potencializando, inclusive, o uso da Vest, né? Porque você vai levar mais pessoas para dentro da loja, no caso virtual, na loja digital, que de fato estão interessadas em comprar. Perfeito.
Inclusive eu vou deixar na descrição do episódio aqui um link de teste que a gente tem para confecção que queira ver como é que é essa automação. Então você preenche lá com o seu CNPJ, seu e-mail, e você vai receber no WhatsApp o catálogo automático. Ô, louco, você tá nojento, essa eu não sabia. É, cara, é bem legal. Porque a gente falava disso há um ano atrás de ter, lembra? Cara, e é muito legal porque é tão simples, porque cada vendedora tem o seu link próprio da Veste, para poder rastrear a venda e ela ser comissionada. E a gente consegue puxar o link personalizado dela. Então, cada vez que você manda, entra na vez da vendedora. Então, por exemplo, a Lid ia mandar o catálogo agora, depois você, depois eu, e a gente manda direto do celular. Então, se a vendedora deixar um áudio pré-gravado se apresentando a marca e tudo mais, esse áudio é enviado sem estar encaminhado, enfim, é muito legal essa integração. E falando de eventos, né, você falou, você tem falado muito nos eventos, a gente já vem, né, de maneira tímida, realizando bastante eventos juntos, e maneira tímida que eu falo, assim, é evento para 50, 60 pessoas, né, e agora a gente decidiu realmente fazer barulho, colocar evento aí para 100, 300 pessoas, e queria que vocês falassem um pouquinho de onde surgiu essa retomada para a gente trabalhar com o evento, porque vocês têm muito essa cultura, né, de ajudar a vendedora, de estar próximo dela. Então, de onde surgiu essa sinergia aí de fazer junto? Na verdade, eu e o João, a gente tem uma história dentro do vestuário. Mas dá para contar aqui? Melhor não, né? Só uma parte. Senão vai o podcast inteiro e mais um pouco. Mas a gente tem uma afinidade muito grande com o setor. Eu vim de confecção, meu pai tinha confecção, trabalhei dentro de confecção, e o João a mesma coisa, então a gente conhece bem o setor. A única diferença que eu e o João do setor é que a gente resolveu, a nossa veia tecnológica é mais forte. Mas a gente só olha a confecção, né? Então o que me chamou a atenção da U-Mode é esse foco. Que é difícil focar, tá? É muito difícil focar. A Veste ela devia ter quebrado já umas 20 vezes. Porque nos primeiros 3 anos, o que a gente conquistou? Conquistou 50 clientes, 100 clientes. É muito difícil você manter uma operação de pé com poucos clientes. Inclusive a Veste ela nasceu meio fora de hora, porque na época que ela nasceu, o mercado não precisava. A gente errou um pouco o timing. E mesmo assim a gente insistiu, a gente sobreviveu. Então é difícil focar. Então muitas vezes a gente era procurado por outros setores. E aí o Mode está seguindo esse mesmo caminho. Então o que me chama a atenção, porque assim, para a gente fazer um trabalho bem feito, a gente tem que ter foco. Eu vejo muita gente querendo fazer tudo. A gente estava falando disso antes de entrar, né? Quer dizer, por exemplo, a U-Mode pode fazer o que a Veste faz e a Veste pode fazer o que a U-Mode faz, mas a gente vai fazer bem feito? Você quer ver um outro caso? RPs, né? Sistemas, né? Sistemas de emissão de nota e tal. O pessoal... A gente encontra muitos RPs que tem catálogo também. E eles às vezes até se negam em abrir a API deles. Quer dizer, conectar com a Veste. Porque a Veste é aberta. Vou começar a entrar um pouquinho em termo técnico aqui Legal. Eu não sei até, vamos dizer, os ouvintes, eu vou explicar um pouquinho, né? Vamos dizer, hoje, o conceito quando eu trabalhava com sistema, eu trabalhei com RP também. Eu fui consultor de implantação de sistema. Na minha época, que eu trabalhava com sistema, faz trocentos anos atrás, o sistema era mais fechado, então os sistemas não conversavam um com o outro. É mais ou menos igual ao médico, né? Eu não sei, acho que eu contei até essa história no outro podcast. Antigamente era médico da família. Então o médico atendia tudo. Coração, pé, orelha, cabeça, tudo. Depois a coisa começou a ficar tão complexa que começaram a existir as especializações. Então tem o médico da parte da orelha, da parte de trás da orelha, tem o médico da ponta da orelha, exagerando aqui. Sim. Mas você tem médico para tudo. Sistema é a mesma coisa. Está cada vez se especializando mais. Então, você tem, vamos dizer, a Veste, ela atende um nicho de vestuário atacado, quer dizer, essa jornada. Os outros e-commerces, eles não se preocuparam em focar desse jeito.
Então aí o Mold se aproxima e fala, cara, eu também quero atender o setor de vestuário, então eu vou conectar com a ferramenta Vest e eu vou facilitar mais ainda, e eu vou entender as dores desse mercado e eu vou dar a solução para esse mercado. Agora, você consegue fazer isso para vários setores? Você consegue, mas a tua equipe não fica madura, ela não consegue falar em alto nível com o seu cliente. Porque até você entender como é que uma confecção funciona, cara, é um sufoco. Então, já é difícil entender. Se eu for atender outros setores, minha equipe vai ficar... as pessoas vão nascer e morrer e não vão entender o que a confecção faz. Então, assim, a gente focando, a gente consegue dar qualidade, consegue dar profundidade, e a gente entende do que está fazendo, tanto aí o Mold como a Vest. E a gente se juntou, porque a gente sabe que o desafio é muito grande, inclusive sozinhos ainda a gente vai ser um grande desafio, e a gente quer passar conhecimento para essas confecções, porque a gente sabe que elas precisam. É um bando de lutador que está aí no mercado, a gente mata um leão todo dia, e a gente está num cenário muito desafiador, então o mercado tem pressa, e a gente quer levar esse mercado, esse setor para outro patamar. Não é isso, João? É isso, falou bonito. E esse ponto de evento é bem importante, né? Porque no final do dia, quando a gente interage, primeiro que todos que a gente fez até agora, a gente fez bem intimista para trazer um volume baixo de pessoas mesmo, até para a gente medir, para a gente, né, interagir. O Deltão pode falar com muito mais autoridade, que ele que foi o grande protagonista que fez acontecer o trem. Mas agora a ambição de dar uma escala nisso é justamente porque a gente percebeu, e os feedbacks estão cada vez melhores, que existe uma lacuna muito grande de especialistas que conhecem de vendas e, acima de tudo, vendas orientadas a confecções, que é um mundo à parte. Então, o mundo das vendas mudou, ele se digitalizou, só que ele não se aplica à confecção, não se aplica à rotina padrão. Então, a gente vem buscando o desafio de traduzir esse mundo e de ajudar a construir junto com o nosso cliente. Então, tanto a Vest quanto a U-Mold, a gente interage diariamente com as confecções para entender o desafio, entender a dor. Cada vez mais, a ferramenta pode ser incrível, mas se ela não for entendível, você só vai, né, trazer problemas novos. Então, a gente vem se esforçando com força nessa direção. E eu acredito que os eventos, e a gente vai fazer a nível Brasil, né, o Alid, Deltão, vamos viajar o Brasil aí, botar a mochila nas costas e levar a mensagem para outras regiões, é muito com essa visão de que ferramenta é meio, ela não é fim, que uma boa metodologia, pessoas treinadas, capacitadas, separar muito claramente o que é a caixinha de marketing, que tem o desafio de gerar oportunidade, da caixinha de vendas, que tem o desafio de vender. E aí uma caixinha que constantemente a gente vê o cliente esquecer é que é muito mais fácil vender mais para o mesmo cliente, é muito mais fácil, mais rápido, mais barato, do que ficar desesperadamente tentando trazer cliente novo. Então, se você não tem uma boa metodologia, um bom processo embasado por ferramenta para tratar bem os seus clientes, saber o que eles gostam, quando, como, o que, você vai ser um balde furado, você vai todo mês trazer cliente novo, perder cliente antigo, traz cliente novo, perde cliente antigo. Então, como dosar essa equação de sempre buscar trazer clientes novos, mas com bom tratamento dos que já estão em casa? Então, eu assim, os primeiros eventos que eu fui, arrepiei, cara, porque eu vejo o motivo pela qual o U-Mold nasceu, e com certeza a Vest, de devolver um pouquinho para o mercado de confecção do que ele nos deu. A gente tem agora, através dos eventos, um mecanismo de botar essa missão em prática, né, Deltão? Top. E o que é legal é que, assim, né, essa bandeira de evento surgiu porque a gente estava no processo comercial, uma empresa, cliente Vest, isso é muito recorrente, vinha nos procurar para querer automatizar o WhatsApp. E eles não tinham o WhatsApp Business, não tinham aplicativo, usavam o WhatsApp normal. E o WhatsApp era do celular da vendedora. Então, a vendedora saiu, porque, sei lá, a confecção X ofereceu R$10 a mais de comissão, ela levava a carteira de clientes inteira. E aí a gente ia falar dessa parte de automação, e o cara não tinha esse básico bem feito e estruturado.
E aí foi surgindo o básico, bem feito, de onde a gente tirou essa origem dos eventos, né? Pô, vamos ensinar a galera a fazer o básico bem feito, porque aí eles vão estar no momento de compra, né? E minimamente estruturar, por exemplo, o João falou aqui dos clientes, né? Minimamente estruturar o seguinte: quem são seus clientes VIPs, né? Aquele que compra de você com bastante volume, com um ticket maior. Você sabe quem são esses caras? E aí, assim, esses caras, mesmo que você consiga identificar, ainda fica dentro de um balaio, onde a galera fica mandando lista de transmissão, coloca em grupo. E o simples fato da gente ajudar eles com a metodologia, ó, pega os seus melhores clientes, tira e troca ideia individualmente, né? Já mudou o jeito de vender. Então, parou de tratar quem são seus melhores clientes como todo mundo. Então, cada vez mais a gente vem trazendo esse tipo de conteúdo ali nos eventos, né? E até a provocação, né, Delton? Qual? Não, eu digo, esse ponto que você colocou é uma provocação de saída. Às vezes a gente fica buscando a tecnologia de foguete e o básico bem feito não faz, né, cara? Então, os conteúdos que a gente tem levado vão muito na direção de, antes de pensar na tecnologia de foguete, como fazer a lição de casa bem feitinha, né? Porque se você escalar um processo ruim, você só escala o que tá ruim, né? Deixa Exatamente. pior em escala, né? Exatamente. E partindo desse pressuposto, né, de eventos, vamos rodar o Brasil, vocês que têm grande experiência, queria a leitura de vocês para o momento que a gente está vivendo. Pô, já passaram aí 3 anos do grande pico da pandemia, o digital, óbvio, veio para ficar, e vocês que viveram o boom antes, né, aquele crescimento, onde você não fazia nada e vendia, a galera passava, entrava e a escassez que teve na pandemia, toda essa reaprendizagem, como é que vocês enxergam o futuro daqui para frente? Principalmente essa parte de inteligência artificial chegando, enfim. Que momento que a gente está do mercado, o que vocês enxergam daqui para frente? Essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar pro João. Não, mas eu vou puxar um pouquinho aqui. Quero ouvir os dois. Eu vou puxar um pouquinho. Realmente, a pandemia ela acelerou a digitalização e a vida do empresário não está sendo fácil, porque a gente gosta de zona de conforto, né? Então, quando tiram a gente da zona de conforto, é muito complicado. E a pandemia tirou a gente da zona de conforto. E o empresário de confecção, ele estava acostumado, sei lá, vender por representante ou esperando o cliente entrar na loja. Os polos de confecção são muito fortes ainda, eram mais fortes ainda. Essa digitalização ela começou lá atrás, desde do WhatsApp, enfim, só que de maneira lenta. O que a pandemia fez cara, agora vamos fazer aqui 10 anos em um. Mas assim, eu me colocando no lugar do empresário, ele pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. E, por um lado, vamos dizer, tirou ele da zona de conforto, só que esse mercado digital é muito mais rico do que o mercado que ele trabalhava. Porque ele estava limitado a uma região ou uma loja, ou uma rua. O digital, você não tem limite. Você pode atingir o Brasil todo, você pode até ir para o exterior. Então, assim, o jogo mudou. Só que o potencial é muito maior. Então, é a questão de aprender. Outra coisa que a gente vê aqui também é essa coisa dos marketplaces, varejo, atacado, enfim. Muitos players entrando no mercado. Então, a marca, o fabricante... inclusive, eu gosto de falar que, assim, na verdade, ele que detém o produto, ele que cria, ele que coloca no mercado e ele que marca o preço. Então, de certa forma, para mim, ele que tem que estar no centro desse negócio. Então, você como marca, você como fabricante, você pode escolher. Você vai ser um fabricante, você pode ser um private label, que é fabricar para os outros, que é um caminho. Mas também você pode escolher valorizar o teu produto, você agregar mais valor. Então, fortalecendo a sua marca, e você pode fazer isso devagar.
E assim, você tem vários canais para escolher hoje. Você pode estar presente em marketplaces, você pode estar presente no varejo, você pode estar presente através dos revendedores. Então, e outra coisa, você pode ter profundidade no teu produto, você não precisa cortar pouco, você pode cortar mais. É claro que é uma construção. Sim. Então, o trabalho da Veste, nesse novo formato que se desenha, é colocar a marca no centro. A gente quer fortalecer a marca. Ferramentas, por exemplo, como a Veste, como a URocket, é para fortalecer a marca. É para você entender o seu cliente, para você chegar nesse cliente e cada vez mais clientes no Brasil todo. Então, o empresário que entender isso mais rápido vai colher os frutos mais rápido. E é isso, mas eu vejo o copo cheio, dá para ganhar muito dinheiro. E você, até antes de passar pro João, você acha muita gente tem dúvida, tá? Se eu vou ou não pro varejo. Sou marca, vendo no atacado, vou ou não pro varejo porque eu posso atrair o cliente de varejo, ser um ofensor pro meu lojista. Como é que você enxerga esse meio termo aí? Acho que uma estratégia bem feita de atacado e varejo, você consegue fazer os dois e um ajuda o outro. Mas, de novo, é inteligência. Só tem que tomar cuidado porque cada um é muito complexo. Então você precisa ser muito bom no que você faz. Os dois mercados são grandes. Eu vejo o cliente chorando, né? Eu chego no cliente, olha, as vendas estão fracas. O que você vende? Eu vendo varejo. Eu vou no outro. As vendas estão fracas. O que você vende? Atacado. Aí, como a venda está fraca, eles querem mudar, falar, cara, eu vou fazer então outra coisa. Vou pro varejo. Mas não é, os dois estão fracos. E quando fortalece os dois. Então, assim, se você consegue fazer bem feito os dois, faz os dois. Agora, se você não consegue, escolhe um. Porque precisa de braço. Porque o difícil não é dinheiro, não é fazer. Você faz, mas e a inteligência? Que é o ser humano. Você fazer bem feito. Porque senão você enfraquece, né? Você começa a dar tiro para tudo que é lado. A gente sofre, inclusive, isso dentro da Veste. Às vezes a gente toma cuidado para não perder o foco. Então a gente começa a fazer muita coisa. Não, peraí. Vamos parar aqui, isso aqui, vamos se dedicar. Então é foco. Foco é importante. É isso. Perfeito. E a sua leitura do cenário? Cara, eu vejo que, assim, primeiro falando das marcas atacadistas no Brasil, elas têm uma grande vantagem que elas conseguem ser ágeis no entendimento de uma tendência para o lançamento para o mercado. Isso é um grande diferencial no mercado brasileiro. Aqui mora uma oportunidade gigante. Então a gente tem visto várias iniciativas do Mercado Livre, de outros players que já são relativamente fortes na moda. Relativamente não, o Mercado Livre é extremamente forte na moda, buscando mecanismos de como ajudar essa turma a combater as marcas que estão vindo de fora do Brasil, a Shein e outras. Então mora uma oportunidade gigante na habilidade que o mercado de atacado, né, falando do Brás, Bom Retiro, Goiânia, Pernambuco e por aí vai, mora uma oportunidade muito grande aí. Então consegue botar um produto que está quente em termos de tendência no mercado e com velocidade. Eu acredito, cara, que está todo mundo agora, você perguntou, né, de novas inteligências, cara, eu já vinha lendo e consumindo superficialmente sobre ChatGPT, sobre IA, e nos últimos 15 dias eu mergulhei de cabeça para entender com força que trem que é esse. E de fato há uma disrupção chegando, mas que, como tudo que acontece no nosso mercado, não vai ser do dia para a noite. Então eu acredito que isso vai gerar um impacto, só que, mais uma vez, sendo repetitivo, você tem que ter um bom catálogo, uma boa fachada, uma boa forma, estratégia de comunicação com o seu cliente. Você precisa ter muito claro quem você é, quem você quer atender, uma boa interação com o seu cliente para uma boa avaliação da coleção que foi lançada. Então, daquilo que foi lançado, cliente, o que você gostou, o que você não gostou, o que você sentiu falta, e do que você comprou, como é que foi o giro na tua loja, vendeu bem, não vendeu. Então, tudo passa por uma boa estratégia, como o Alid colocou muito bem. E as ferramentas vêm para aparamentar isso, né? Para documentar, para te dar velocidade. De nada adianta você ter velocidade para detectar uma tendência e não ter velocidade na produção. E de nada adianta você ter velocidade nas duas coisas e fazer um produto ruim.
com uma comunicação ruim, não engajar o seu cliente, não ter uma boa estratégia de ticket médio, de aumento de ticket médio, de vender mais para o mesmo cliente. Então, eu não tenho dúvida, Deltão, que com tudo que está chegando, ainda assim, tem um mundo gigante de arroz com feijão bem feito, que tem muito espaço para ganhar dinheiro. Total. E assim, tomar cuidado para não se apaixonar por tudo de novo que aparece, porque tem também muita fumaça, né? Muito barulho sendo feito por coisas que ainda o nosso mercado demora para digerir, demora para reagir. Tem no campo que todo mundo conhece, ainda tem muito espaço para melhorar. Então, de verdade, eu acho que eu tenho sido redundante e repetitivo nesse tema, porque como nós, seres humanos, temos o hábito de tornar tudo complexo. Então, até o que é simples a gente torna complexo. Então, fazer um simples bem feito, uma boa estratégia de comunicação, consumir conteúdos de quem tem calo para mostrar, eu acho que esse é um ponto bem importante. A gente tem visto empresas de outros segmentos entrando no mercado de moda e está tudo bem, tem espaço para todo mundo. Só que é importante também que os nossos clientes, né, as confecções, as marcas, os revendedores, no final do dia saibam quem está por trás das empresas, o porquê que elas nasceram, o porquê que elas são específicas para o mercado de vestuário, o mercado de moda de forma geral. Então, enfim, eu vou por esse caminho, Deltão. Topzera. O Rad da Consciência Jeans, inclusive, me falou uma frase bem legal que é: não procure por tendências enquanto você ainda tem pendências. Então, achei bem interessante esse ponto de vista. E pegando aqui até pra galera, falando um pouquinho de chat GPT, inteligência artificial, que tem um monte agora, né? A bacia tá custando $0,01. Toda inteligência artificial, então me corrija você que tá estudando pra caramba disso aí, toda inteligência artificial parte de um determinado contexto. Ou seja, eu preciso dar uma informação para a inteligência e com base naquela informação ela toma determinadas ações, certo? Exatamente, e ela vai se enriquecendo, né? Então, vamos falar aqui do básico bem feito antes de partir para chat GPT. Então, se eu quero, por exemplo, saber quais são as tendências, o que eu posso fazer de aposta, minimamente eu tenho que ter estruturado algum tipo de dado. É o mínimo, é o mínimo. Do que eu já vendi, do ticket médio, enfim. O que você vendeu, para quem que você vendeu, quando você vendeu. Quando você vendeu, assim, a IA dá para você chegar num nível de detectar quando você teve uma boa performance, quais eram os atributos de produto, qual era a temperatura da época por região. Então dá para você correlacionar uma série de dados. Só que isso é ciência de foguete, assim, é uma coisa que, apesar de eu estar estudando e consumindo e acreditar que isso é a próxima disrupção, no dia de hoje tem muita coisa que você falou de pendência. Em tendência, adorei essa frase, vou roubar emprestado um pouco. Tem muita pendência que a gente precisa tirar da frente ainda. Então, dado estruturado, boa estratégia, comunicação, saber quem você é, quem você atende, se o que você está fornecendo atende o que o seu cliente busca, se ele está vendendo, se você pode ajudar o seu cliente a vender mais. Então, um ponto, né, Walid, que é bem importante, eu acho, que a gente tocar, só tem uma forma de o seu cliente comprar de você de novo e mais rápido, se você ajudá-la a vender mais. Então, acabou a época onde você fornece a camiseta. Você tem que ter muita coisa aqui por trás. Você tem que ajudá-la a vender com materiais, com estratégias de como posicionar na loja, tanto online quanto offline, os melhores argumentos, as melhores fotos, os melhores catálogos. Então, tudo que a gente está falando, nada envolve. E aí você pode usar IA para ajudar a construir uma persona, para ajudar. Mas o arroz com feijão, a espinha dorsal, não tem como fugir. E uma coisa importante do catálogo, né? Cada vez mais utilizar o catálogo digital, não porque ele é mais fácil, mais leve, porque é um link que é rapidinho, a gente consegue disseminar no WhatsApp, mas muito mais pelos dados que ele traz, né? Então, quando o cara compra com catálogo de PDF, que ele só circula as peças que ele quer e manda, você não tem esse dado estruturado, né? Para saber, cara, onde ele clicou, quanto tempo ele passou. Então, toda essa leitura dá para fazer pelo catálogo da Veste, né? Com certeza, com certeza. Dados, tem que gerar dados e depois você trabalha esses dados. O catálogo ajuda muito nisso. E um ponto que eu acho que é bem importante, né, Deltão, que é muito atual, apesar de ser antigo.
muitas marcas de atacado começaram a fazer ads agora, né? Perfeito. Ah, não, mas pô, João, você vai falar de ads agora? Isso existe há 30 anos. Sim, só que no atacado, inclusive grandes grupos, agora começaram a ter uma boa estratégia de aquisição e tudo mais. Até mesmo para usar o catálogo Vest, possibilita criar pixel para que nos anúncios você monte o público. Então, vamos tirar o Technicase, né, quem aqui nunca acessou o Facebook, o LinkedIn, e aparece lá aquele banner? Nossa, mas como é que apareceu esse negócio aqui? Porra, eu falei disso, ou eu cliquei... Netshoes é rei disso. Netshoes, puta merda. Então, isso é um pixel. É como se fosse uma bactériazinha. Puta, exemplo ruim. Bactéria não faz digital, bem pra ninguém. digital. Uma bactéria digital, pronto, Não, para aliviar. Um post-it. Um post-it, boa. Cola um post-it Gostei. aqui. Então, você acessou um catálogo Vest, o produto A. Você ganhou um post-it, catálogo Vest, produto A. Quando você for fazer um anúncio, você pode fazer uma recuperação em cima do produto que a pessoa já buscou. Então, isso é muito antigo, mas agora que está entrando em voga com força no atacado. Né? E, inclusive, esse post-it é algo que a gente pretende trabalhar junto com a Vest, né? Que é do carrinho abandonado. O cara montou o carrinho, então você põe um post-it nele e vai buscar no WhatsApp depois. Ô, fulano, você deixou esse carrinho aqui montado, vamos fechar a venda, né? Quantos milhões... Quanto você chutaria, Lid? A gente nunca levantou esse dado, né? Quantos milhões de dinheiro tem parado em carrinho abandonado? Nossa, é muita coisa. Se no varejo é alto, imagina no atacado. Tudo bem, o volume proporcional, mas... A gente fez um bate-papo sobre essas possibilidades, a gente chegou lá em, sei lá, mais de 10 automações que a gente pode fazer para aumentar as vendas, automatizar o processo. Tem muita coisa que dá para fazer. Nossa, isso. Mas é o que você falou bem, é você usar a tecnologia para entender bem o seu cliente, para você falar de forma assertiva com ele. Porque ele cada vez está com menos tempo. Então, inclusive você falou no começo, né? As pessoas, não sei se foi você ou o Delton, as pessoas às vezes pegam a ferramenta e usam de forma errada e sai disparando de qualquer jeito. E aí a pessoa depois ela não vai te atender mais, porque... Nem sabe se é um robô, se é uma pessoa que tá mandando mais. É mais ou menos aquela namorada que você vai lá e você fica dando em cima e ela não, tá de saco cheio de você, não atende mais o telefone. Então, tem que saber usar e usar esses dados de forma bem inteligente. Cara, sucesso. Top. Você quer ver uma coisa simples? Ainda funciona muito, né? A vendedora fazer videochamada com o cliente para ir mostrando peça, para ir antes de tirar o pedido, né? E para isso vai tempo. Então, no mínimo ali ela fica uns 5 minutos com o cliente para fazer esse pedido. Para liberar o tempo dessa vendedora, ela só precisa falar com quem realmente está no momento para comprar ali. Então, mais uma vez eu vou repetir, né? Não adianta você ter uma ferramenta para fazer spam, para tentar gerar um grande volume, mas é simplesmente para, com inteligência, deixar o que é comunicação em massa para o que é comunicação em massa, que é a divulgação, por exemplo, e começar a trabalhar de uma maneira mais humanizada, mais pontual, para poucas pessoas, para liberar. Sua vendedora precisa estar livre. Não é que ela está parada e ela não está fazendo nada, muito pelo contrário. Ela está parada separando pedido, fazendo videochamada, se relacionando com o cliente, né? Inclusive, um comentário que eu vou fazer em cima do seu comentário. A pessoa de vendas, esse vendedor, ele precisa também evoluir. Porque ele vai ser cada vez mais estratégico. Perfeito. Então, todo o operacional, toda coisa automática, robotizada, essas inteligências vão fazer. Agora, o que ele precisa é realmente ser assertivo na hora de chamar cliente, saber conversar, entender do que você está vendendo. Então, e essa pessoa fica, vamos dizer, usar mesmo mais a inteligência. Então, é isso. A parte que é robotizada, a gente tira, a gente ajuda nessa parte e você vai estar livre para você realmente fazer o que você sabe fazer, que o ser humano sabe fazer, que é pensar. Então, um recado aí para o pessoal de vendas. E aí você pode pedir aumento pro teu chefe. No treinamento de vendedor eu brinco com isso, que na real
O vendedor tem que ser a pessoa na empresa que ganha mais dinheiro. Todo mundo tem que estar focado em ajudar o vendedor a vender mais. Só que para isso o vendedor precisa ser interessado. Então a gente está aí à disposição para fazer treinamentos, estamos fazendo cada vez mais eventos online, presencial, para capacitar esse vendedor, para transformar ele realmente num consultor de vendas e não em um tirador de pedido, né? Porque Perfeito. tirador de pedido já vai perder o emprego. Vai, é fato. É isso, cara. Acho que, mais uma vez, é mais simples do que parece, né? E a gente que torna complexo. Então, a gente ouve muito. E, assim, vendas, finalmente, e cada vez mais, vai ser reconhecida como uma profissão. Porque, como vendedor, eu digo isso, por muito tempo... se você não sabe o que você quer da vida, ou se você não deu certo em nenhum lugar, vai para vendas lá que você... Nossa. E acabou. Agora, de fato, é hora de separar né, quem é bom e quem se destaca. Então, eu tô falando isso porque, olha que engraçado, Alídio. Um grandíssimo cliente nosso, um dos nossos maiores clientes hoje, trouxe um feedback pra gente, positivo ou negativo. Como assim? João, tô com um problema que nasceu em decorrência de uma coisa muito boa. Tá, pode falar. Cara, as vendas com a Rocket, desde que a gente começou, e já vai para quase um ano que a gente está com eles, aumentou quase 4 vezes na carteira de cliente atual. Porra, que notícia incrível. O que pode ter de ruim nisso? O lado ruim é que vendedor que era tirador de pedido também aumentou muito a venda, porque como a gente fala com o cliente certo, na hora certa, e o marketing define uma boa estratégia de abordagem e tudo mais, cai cliente pronto para o vendedor vender. Mas isso é bom também, porque de repente essas pessoas que eram tiradoras de pedido perceberam do movimento da empresa de desqualificar, descapacitar, e também estão se capacitando. Mas isso é uma coisa bem do mindset do nosso mercado, né? É engraçado. Mas enfim, assim como também não vamos ser hipócrita, né? Tivemos casos de clientes que usaram, pra gente não serve. Daí quando a gente vai olhar a campanha da turma, não vai servir nunca, nem se mandar 1 a 1 no WhatsApp, vai servir. É o tipo de mensagem que eu como cliente, se me desse de graça, eu ia bloquear. Tô dando roupa de graça, bloqueia, porque tá louco. Todo dia, toda hora, né? Não, perfeito. A gente fala que isso é a estratégia do empurra-terapia, ninguém gosta, né? Você pega água e fica dando pra pessoa mesmo sem saber se ela tá com sede. Uma hora ela vai vomitar e o exemplo aqui o seu cliente vai te bloquear, vai te denunciar, você vai perder seu número, seja com lista de transmissão, com ferramenta ou qualquer coisa. Bem, pra gente finalizar aqui, antes de irmos para as nossas considerações finais, queria que vocês contribuíssem. O João só pergunta, nunca contribui com nada. Você vai contribuir hoje, cara, com a nossa biblioteca digital. O que é isso ali? A gente criou um quadro aqui, onde você vai recomendar um filme, um livro, uma série, um podcast, qualquer coisa de conteúdo que seja ali para nossa persona, o vendedor, o gerente, o proprietário, enfim, os nossos ouvintes. Então eu queria que você contribuísse aí com a nossa biblioteca. O que você vai deixar ali de recomendação pra gente? Você falou um filme? Pode ser filme, pode ser série, podcast, qualquer coisa que você esteja consumindo que você acha legal. Tem um podcast que eu gosto, chama Excepcionais. É um cara que eu gosto, que é o Marcelo Toledo. Muito bom. Eu tenho muitos episódios lá, e tem alguns episódios que é um cara assim evoluído espiritualmente. Legal. E ele chama umas pessoas bem legais. Inclusive hoje eu estava escutando, esse final de semana eu estava escutando, eu saio para andar, né? Uhum. E aí eu escuto podcast. E eu estava escutando um do Jonathan, acho que o nome dele é Jonathan, ele é o cara, do cara do G4. É o cara de receita. Eu achei muito legal o podcast dele, que ele fala de vendas e como é que ele estruturou lá no G4. Mas tem outros episódios, vale super a pena. Então, fica aqui minha contribuição. Excepcionais. Agora você me ferrou, Lid. Tá entendendo onde cai esse... Não, o Excepcionais é o que eu tenho consumido muito, cara. E olha as coincidências da vida, né? Eu já tinha ouvido Excepcionais, mas eu comecei a ouvir mais porque um amigo em comum que você conhece, o Ricardo da Hamper,
ele foi um dos convidados lá recente, ele participou e tal. E hoje eu tava a gente divide escritório lá e a gente tava conversando, e o Ricardo esse fim de semana participou da imersão do G4. Ah, que da hora. E ele ficou fascinado no Jonathan. E antes dele ir, eu falei, cara, é bom pra cacete, o conteúdo do G4 é nível altíssimo, o João Vitor, mas o Jonathan é outro nível. Então, o Excepcionais eu recomendo com força, cara, eu consumo bastante. E aí, ultimamente, eu historicamente, cara, consumi todos do Me Time, do Astela, todos os podcasts, eu tô dizendo, né? Então, o do Astela, com 2 L's, que é do Rigonati, é muito bom para quem gosta do papo de inovação, de venture capital, de startup. Puta, ali é um prato cheio. O Excepcionais que a gente já falou. O do Me Time é uma empresa que recém foi comprada e eles têm um podcast bem legal fala muito de inside sales, enfim, é muito técnico de vendas. Cast for Closers. Aí tem o Startup and Downs, que é do César Bettini, nosso investidor em comum, inclusive, com o Ricardo Hamper. É um podcast muito legal, que ele fala sobre a jornada do empreendedor, dos founders, né? Coisas que a gente passa que se contar ninguém acredita. Esses são os que eu mais consumo, assim. Ultimamente eu só tenho consumido podcast fútil e genérico, porque eu tava com a cabeça já cansada dos assuntos que a gente já fala todos os dias, ainda ouvi podcast sobre. Então, ultimamente eu tenho ouvido os padrões de mercado, os podcasts da vida. Isso é bem interessante, até para quem está nos ouvindo, fica uma dica aí, né? Quem falou disso foi puta, esqueci o nome dele, cara. Veio aqui com a gente da empresa de logística. O Ricardo... Putz, esqueci o nome dele também. Não, da startup, mano. Qual? O Aurélio? Aurélio. Exatamente, o Aurélio falou disso, de fazer download. Então, é legal consumir conteúdo. O Alit falou, né? Você vai caminhar, você tá numa academia, tá dirigindo, tá ouvindo podcast ali, consumindo vídeo. É bacana, mas chega um determinado momento que você precisa fazer download disso. Porque se você só aprende e não aplica, é a mesma coisa de não saber. Ou pior, você pode cair no erro de virar um cagador de regra. Você é um cara super teórico, mas que não põe a mão na massa. Então, em determinados momentos, isso dá um mini burnout, né? Então, você precisa fazer o download. Então, cara, pegar tudo que você aprendeu, tudo que você consumiu nos últimos meses, anos aí, faz o download disso, escreve, faz um passo a passo, seja no papel, seja online, e tenta de tudo isso colocar uma coisa em prática. Isso é animal porque, cara, você fez o download e você tá pronto para receber mais insumos, né? A gente costuma ser acumulador de conteúdo, né? Acumulador de certificado. E, gente, curti pra cacete esse episódio para falar de marketing e vendas. Essa integração que eu tô consumindo ali é animal. Galera, para quem tá ouvindo até agora, de verdade, vale a pena. Clica aqui embaixo para ver o teste dessa integração. Também eu vou deixar o link aqui do nosso webinar, onde a gente apresenta caso de uso de 3 clientes bem conceituados. Eu não menciono o nome deles ali, mas eu trago números. E é impressionante o cara que em menos de 40 dias já foram 800 catálogos entregues sem passar pela mão da vendedora. Então isso é surreal, é muito legal, porque você automatiza o processo, a metodologia. Então vale muito a pena você conferir isso aí. Vai lá, usa o catálogo da Veste. Muita gente nos diz, eu usava e não uso mais. Provavelmente você não tinha uma estratégia para usar, você não tinha um potencializador, então vale a pena visitar e usar as ferramentas em conjuntos. Lid, obrigado mais uma vez aí, você que tem sido cada vez mais parceirão aí nos eventos, nas indicações, brincadeiras à parte, são indicações excepcionais de grandes marcas aí pra gente trabalhar junto. Queria que você deixasse o recado final pra galera aí, o seu abraço pra audiência. Eu que agradeço vocês aí pelo convite, sempre um prazer. Eu gosto muito de falar do que a gente falou aqui, e o pessoal precisa de orientação nessa parte técnica. E eles precisam de gente que conhece o chão de fábrica, que conhece as dores. Então, é um super prazer participar. Espero que a gente faça mais vezes. Vai ter que ter a versão 3, 4, 5 agora. Ah, total. Mas assim, o que eu queria dizer
nos finalmente aqui é que, de novo, né, nós somos apenas uma ferramenta. Com toda a humildade aqui, a gente está tentando transformar o mercado, levar para outro patamar. E a gente está sempre aberto para conversar, quem precisar procurar a gente. Nosso canal principal é o Veste Oficial, pode seguir a gente lá, a gente precisa de seguidor, inclusive. E procura a gente, que é o nosso negócio, a gente gosta, a equipe adora falar disso, e a gente vende esse sonho tanto dentro da Veste como para a comunidade. É isso aí. Mano John, prazerzaço gravar contigo de novo. Que isso, cara. Agora vamos fazer os invites e as agendas sem avisar, cara. Topzera. Eu gostei do jeito que foi feito hoje. Então. Foi bem programado. Cara, eu também quero agradecer aí o Mold primeiro por viabilizar as loucuras todas que a gente tem na cabeça. É uma delícia fazer isso aqui. Eu adoro. É um momento do dia que a gente dá uma quebrada ali na rotina. Isso aqui é viciante, compartilhar conhecimento, aprender, ouvir e falar um pouquinho. Então, é isso, cara. Obrigado de novo, Alid, por topar as loucuras juntos, criar loucuras juntos, e só estamos engatinhando ainda para a disrupção que a gente quer trazer para o nosso mercado. Total. E fica esperto, segue lá o Veste.oficial. Veste Oficial. Veste Oficial e o Mold.app. Cara, a gente tá preparando um evento que vai rodar o Brasil aí. Eu não dei spoiler de nome nem nada. A gente tá em processo de compra de domínio, montar o site e tudo mais. Mas, cara, vai ser um evento fantástico, combinando com um evento de encerramento de ano que, cara, vocês vão curtir demais. Vale muito a pena. Obrigado mais uma vez por ter participado. Se quiser receber esses e outros episódios aí produzidos pelo Emodcast, cara, não deixa de seguir a gente aí no Spotify, no YouTube, para você receber antes de todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!